É outro Kimetsu no Yaiba, não podia faltar, não é verdade? Né? E eu falo Kimetsu no Yaiba, tá? Eu não vou falar Demon Slayer, não. Aqui o foco é katanas, porque, né? Pra eles matarem os Onis, eles precisam da katana pra poder derrotar eles. No episódio 5, aparece o Tamargami. Eles têm que escolher qual que vai ser usado pra fazer as espadas dele. Acho isso bem legal. Yo, Tomodachi! Daijoubu kai? Meu nome é Gyorekishi, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo falaremos sobre espada japonesa. Por que este vídeo? Um inscrito me pediu para falar sobre as armas do Japão. E como são várias, eu decidi começar pela katana, as espadas japonesas, não é? E não é só a katana, como veremos aqui. Se vocês querem mais, ou algum outro tipo de vídeo, né? Podem comentar que tipo de vídeo querem que eu faça. E se vocês querem que eu faça a parte 2 disso aqui, vamos bater a meta de 100 likes aqui. E eu começo a produção da segunda parte, ok? Então vamos começar. Então começamos com a história das espadas japonesas. Primeiro, elas são chamadas de Nihonto, com esses kanjis que vocês podem ver. Primeiro ali, né? Nihon, Japão, e o To é o kanji para espada e katana. Por isso que é Nihonto, né? Estudos mostram que a produção de espadas começou no período Kofun, né? Uma das coisas que atesta isso é o fato de que a produção de ferro, que o Japão começou a mexer com ferro no período Yayoi, quando imigrantes vieram da Coreia ali, né? Trouxeram além o cultivo de arroz e, além disso, manufatura com ferro, né? Se quiserem saber mais sobre esses períodos, eu tenho vídeos sobre esses períodos, vocês podem ver na descrição do vídeo, né? E começando, elas eram assim, vocês podem ver aqui. O mouse tá grande, eu aumentei para vocês conseguirem ver melhor. Tá vendo? Vou até ir para outro cantinho para ver melhor. Tá vendo? Assim, elas tinham dois gumes, né? 2 cortes. E tinha esse jeito aqui também com um só, né? E por que eram assim? Tem até outro aqui, ó. Por quê? Como eu disse, né, que vieram da Coreia, vieram da China, esses primeiros ferreiros vieram desses países lá no período Kofun, vieram pessoas de várias áreas diferentes. Uma delas é esses ferreiros, mexendo com ferro. E na China, as espadas eram assim, né? Tinham esses 2 cortes. Você pode ter visto vários filmes de Kung Fu, essas coisas assim que vocês vão ver. Elas eram desse jeito, né? Mas também tinham as que já pareciam as katanas que a gente conhece, só que era reta, assim, sabe? Não tinha aquela curvatura que normalmente a katana tem. E de onde surgiu a katana? Surgiu no período Kamakura, com a invasão dos mongóis liderados pelo Kublai Khan. Kublai Khan. Eu sempre confundo aqui. Eram 2 invasões. A primeira que ocorreu em 1264 e a segunda em 1281, né? Conseguiram suportar e passar pela primeira invasão, né? E depois dessa primeira invasão, eles começaram a ver métodos. Eles sabiam que ia acabar voltando, então eles tentaram ver métodos para conseguir vencer essa próxima invasão. Então eles desenvolveram armas para isso, porque a armadura que os mongóis tinham era diferente. Aqui é o Kublai Khan, meu Deus, esqueci de mostrar. E aqui as armaduras mongóis, ó. Além disso, eles tinham escudos também. Na época que invadiu o Japão não usava muito escudos, não. Armadura. E aqui também. Isso aqui é um figure, mas é como era a armadura. E mais ferro, assim, era mais densa, assim, é difícil das espadas conseguirem perfurar essas armaduras. Então eles criaram a katana justamente para vencer isso. Porque olha só como era as armaduras samurais aqui. Vou até sair da tela para vocês verem melhor. Opa! Teclado ruim aqui. Aí. Esse daqui, coitado, tinha quase proteção nenhuma, né? Mas aqui, parece bem mais fino essas armaduras, as placas aqui, né? E tinha mais lugares que poderiam ser atingidos, né? Como dá pra ver aqui também. Tá vendo? Aí, a katana foi feita para perfurar a armadura mongol. Ela tinha essa... Aqui mais armaduras, né?
A latinha é esse negócio de... Aqui, ó. Esse formato de cunha. Como se você pegar uma katana, você vê que ela tem esse formato. Ela vai diminuindo e afinando aqui, né? E aqui maior. E a katana foi projetada também para ser usada com duas mãos. Para usar toda a força da pessoa. Que aí sim conseguiria dar mais... ter uma perfuração maior com o formato e com isso. E com outras técnicas também que eu vou falar depois. Como ela foi feita, né? E aqui é como surgiu, como chegou até a katana, como nós conhecemos. Então vamos ver agora tipos de cada espada que tem. Aqui nós temos a primeira, que é o Wakizashi. É a katana curta. Ela tem 30, 60 centímetros assim, né? Aqui nós temos a Kodachi, que é uma tachi pequena, né? Fala mais frente sobre a tachi. Ela também tem por volta de 30 a 60 centímetros. Tá vendo como ela é um pouco mais curvada? A tachi é um pouco mais curvada também do que a katana, tem uma curvatura um pouco menor. Aqui temos a Kozuka, essa faquinha pequena aqui, ó, que fica na saia, que é a bainha. Aqui, tá vendo? Ela aqui dentro, tá vendo? Além de um ornamento, serve como uma arma escondida que fica aqui, ó. E puxa e sai. Aqui é a Kozuka solta. Aqui é a Tanto, que é menor ainda do que as outras, né? É que ela tem menos de 30 centímetros. Aqui, ó. Dá pra ver que tem um Kozuka aqui também, né? Também ela é mais retinha, porque ela é pequena, a curvatura seria muito pequena aqui pra fazer. Aqui a katana, né? Nem preciso falar muito, porque o vídeo é basicamente sobre ela, né? Aqui é o Daisho, que é o conjunto de uma katana e uma Wakizashi aqui embaixo, que é a katana pequena. Muitos samurais, se forem ver, ele tem esse conjunto assim, que eles usam. Aqui temos a Naginata. Sim, Naginata é uma espada. É tratado como se fosse uma espada, porque você vê aqui, ó, uma katana aqui, um bastão. E é por isso que é uma curiosidade de One Piece. Lá tem a classificação das espadas, sabe? Mais conhecidas, né? Agora, o Asamono, essas coisas assim. E tem um personagem na Barba Branca que tem uma Naginata, tem uma lança assim. E tá dentro dessa classificação de espadas. Porque no Japão é tratado como se fosse uma espada. Porque tem uma espada aqui na ponta, né? Aqui é a Odachi, ou conhecido como Nodachi. Que ela é enorme. Vocês vão ver aqui, ó. Como a pessoa, olha aqui. Olha o tamanho disso, velho. Enorme. 90 centímetros assim ou mais, né? Aqui o Sai, que é o nome disso, não é um personagem de Naruto. Tá vendo? Também é tratado como se fosse uma espada também, porque aqui tem tipo uma lâmina aqui no meio, né? Então mais ou menos tudo que tem lâmina é tratado como se fosse uma espada. E disso aqui também veio o Dite. Vocês já viram também, ele era muito usado por policiais no período Edo. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vai estar na descrição sobre o período Edo também. Aqui, ó. Essa é uma Tachi. Como a Kotachi lá. Essa aqui é a Tachi normal. Tá vendo que a curvatura era um pouco maior? Além dela ser comprida também, né? Mais comprida que a katana. 75 centímetros em média. A katana 60 a 70, né? Um pouco menor. Mas é uma curvatura um pouco maior também. Aqui a Kusanagi no Tsurugi, que é a Tsurugi, né? Que é uma classe de espadas. Que é lá do início, que tinha esse formato mais ocidental, né? Com 2 gumes de corte, né? E vendo a primeira espada retratada, falada, que foi feita, seria a própria Kusanagi, assim, uma das primeiras, pelo menos. Lá por volta do período de Yayoi, onde tem a lenda, porque Kusanagi vem da lenda aí de Susanoo, mas se quiserem que eu fale mais sobre essas lendas assim, eu vou fazer. Mesmo se não pedirem, mas eu vou fazer. Se pedirem, eu faço mais rápido, né? E voltando. Aqui tem umas classificações históricas sobre as katanas, dependendo do período que ela é feita. Não tá aqui na foto porque eu não achei exatamente como seria, né?
Aí tem a Jokoto, que é a espada antiga, né? Que engloba, que foi feita no período Heian, mais ou menos por volta de 900, assim, no ano 900. Né? Também é chamado de Jokuto, né? Então aqui tem a Koto, a espada velha. Também é no final ali do período Heian, ainda até o final do período Muromachi também. Que é essa Koto aqui. Aí tem a Shinto, né? Espada nova. Que é por volta das últimas Moyama, que é dentro do período Sengoku. Eu expliquei isso no meu vídeo sobre o período Sengoku. Né? E no meados ali, início do período Edo. Tem a Shinto, que é uma classificação mais genérica de espadas modernas, feitas a partir do ano de 1804. Tem a Fukuto, né? Que também é por volta de 1804 até 1867, que é o final do período Edo, né? Tem a Shingunto, que eu tenho foto, que é a espada do exército, né? Feita por volta de 1937 a 1945, né? Final da Segunda Guerra. Aqui tem a Kaigunto, que é a espada da marinha, também na mesma época da Shingunto, né? Todas as espadas de exército têm Segunto, que seria mesmo de exército, né? Que é o Gun, de exército, coisas assim, e To, que de espada, como tá no Nihonto, né? Agora vamos saber como as espadas são feitas. Primeiro começamos com o material que é utilizado para fazer elas. E aqui o Tamahagane. São essas pedras aqui que está muito pequena, mas é só para exemplificar. Que é feito de areia de ferro. Porque no Japão não tinha muito material tinha muito minério de ferro para eles conseguirem fazer. Então, tinham areia de ferro. Aí eles tinham 2 tipos de areia de ferro. Vou até mostrar aqui, ó. Eu peguei o tweet desse cara aqui falando, se quiser, vai lá ver e seguir ele. Ele viu e tava vendo sobre como é. Tem a Akane, que é essa, a Kame, e a Masago, que é essa aqui. Aí tem aqui, ó. Vai ver que é mais fininha essa Akame. A Masago mais grossinha. Mas aí como isso é produzido, né? O Tamahagane, ele é feito num forno, que é este daqui. Tem uma imagem melhorzinha, que é aqui. Do vídeo desse canal aqui, né? Tá na descrição as fontes da onde eu tirei, tá? Aqui, ó. Aqui embaixo é carvão de madeira aqui, né? Que é feito carvão vegetal, né? Aqui embaixo, sim, porque é uns 4 metros mais ou menos para baixo. Aqui seria o chão onde os ferreiros ficam. Ferreiro não. Quem faz o Tamahagane tem carvão em cima também. Tem esses buracos aqui que é tipo uma saída de ar, né? E saída de umidade também, porque tá embaixo da terra, né? Aqui onde tem o fole, né? Onde sopra vento aqui pro forno para aquecer o carvão e aumentar o fogo. Isso é eles cavando para poder fazer o forno, que é o Tatara, o nome dele. Tatara Seitetsu. Aqui, ó, eles produzindo o forno. Eles estão construindo aquele forno de cima. Vocês vão entender por quê. Pegando a areia de ferro, aí levando e jogando o forno. Aqui, ó. O fole aqui onde sai o ar, aquecendo o carvão ali em cima. E aí eles destroem quando fica pronto o Tamahagane aqui. E não é o Tamahagane ainda, né? Tá vendo? Derretido um monte de coisa aqui. E aqui tá a mãe do Tamahagane, que é chamada de Kera. Pode ser traduzido como a mãe do ferro, mãe de ferro. Eles retiram, ó, pedra grossa, pedra tonelada assim, levam pra fora, né, pra esfriar. Aí depois eles quebram e tal e produzem um Tamahagane. Tipo uma pedra assim desse tamanho. Aqui inicia-se sim a produção da katana. Aqui é um jeito mais tradicional, antigo de acender o fogão, que é essa peça de ferro, onde o ajudante que tá aqui e o ferreiro batem lá com o martelo, batem várias vezes, e o ferro acaba esquentando. Aí eles aproximam esse papelzinho comum, vai esquentar, que ele começa a queimar, e levam até o forno que tá ali atrás, né? Aí
o ferreiro usa esse folezinho para poder soprar o fogo aqui. Ele puxa a alavanca e sai o vento aqui para dar combustão pro fogo, né? Oxigênio pro fogo queimar. E ele queimando. Tá vendo aqui, ó? Ele puxando o folezinho aqui, saindo o vento aqui. E aí o tamargani colocado, eles tiram desse jeito, não deixa derreter, e tem que ficar mole. Pra poder ser batido, né? Com o martelo, para ele ficar liso, plano, assim. Levado até a água para resfriar e depois ele é quebrado em vários pedacinhos. Aí o ferreiro separa, que ele vai utilizar aqui. Depois eu vou explicar porque tem essa separação. Bota uma colher, que é envolta pelo papel japonês, que é aquele feito com arroz, né? Coberto com essas palhas queimadas. E depois com uma água barrenta, que é feito justamente para tampar esses buracos que tem entre um pedaço e o outro, também para tirar ainda sobra de coisa do ferro ruim ali, para ficar só a parte boa mesmo, né? Elevado, aquecido, batido, alongado, partido no meio e é dobrado. É feito isso umas 15 vezes ou mais, vai dobrando, dobrando várias e várias vezes. E aí ele é colocado dentro de outro, já está pronto. Porque, como eu disse, tá tamargani é quebrado, porque ali é separado onde ferro com mais carbono, né, que é mais duro, sabe, duro assim, e um ferro mais mole. Usa esses dois tipos de ferro na katana. Por dentro vai o ferro mais mole, fora um ferro mais duro. O ferro mais mole absorve o impacto que a katana recebe, e o ferro mais duro, né, onde consegue afiar a lâmina para ela ficar, né, mais afiada, conseguir cortar e tal. Então eles usam esses dois jeitos, por isso a katana é tão diferente do jeito que ele é feito. E naqueles pedaços, né, eles separam cada um para poder fazer. Aí a katana é lixada, né, tá certinha, né, porque bater não consegue deixá-la exatamente como fica. E aí eles fazem essa pasta aqui com argila, carvão, pó de pedra de amolar, né, e água para fazer isso, que é chamada de yakihachi, e é colocado na katana, aqui, né, na lâmina dela, dos dois lados, obviamente. E é aqui que eles fazem o desenho. Vocês já viram, a katana tem tipo um desenhozinho, parte mais escura, e geralmente a lâmina, né, onde corta, é mais claro. É daqui que vem esse desenho. E é também aqui aonde vem a curvatura da katana. Se vocês voltarem para ver, tá vendo como ela tá mais reta? Ela não tá curvada como a katana costuma ser. Depois que a pintada ela volta pro forno, né, para aquecer isso tudo, ela é jogada na água, e aqui é onde acontece a curvatura, porque quando ela seca, acaba puxando um pouco a katana, retrocedendo assim, porque atrás é onde fica o ferro mais mole também, consegue puxar mais, é daquela curvaturazinha que a katana possui. Aqui, muitas vezes, a katana é jogada fora quando ela dá errado, a curvatura não é feita corretamente, e o ferreiro tem que fazer tudo de novo. Dando certo, o ferreiro leva ali para fazer um desenho, aqui ele está fazendo um desenho, e gravar o seu nome aqui, o desenho, faz um desenho de um dragão, ele escrevendo o nome, né? Aí ela é polida novamente, amolada aqui, ó, desenhozinho que eu disse, é feito com aquela argila. Essa parte aqui, eles passam aquela outra mais escura aqui, para ficar assim, e mais claro aqui. Aquela terminada, vai ver o desenho de dragão que foi feito, a escrita ali, né? E ela com a empunhadura que ela é feita. Então, agora vamos ver umas atividades que a utilizada a katana assim, meio que rituais assim. E aqui o primeiro nós temos o seppuku, né? Harakiri. O
o ato de tirar a própria vida de maneira honrosa que os samurais tinham. Esse ritual nem sempre foi considerado honroso, sabe? Isso que tem vários estudos acontecendo. O primeiro que aconteceu foi por volta de 1988, no período Heian, feito pelo Yosuke Fujiwara, que ele era um ladrão, era também chamado de Hakadamare. Este cara aqui, ó, Hakadamare. Esqueci como é que eu botei as imagens. É dito que o Yosuke foi acusado de roubo, tá? Mas mesmo assim, tipo, ele não foi morto. Mas no dia seguinte que ele foi acusado, ele apareceu morto, né? Que ele se matou, assim. No período Muromachi, é dito que as pessoas perseguidas eram obrigadas a fazer o seppuku. E no período Sengoku, foi quando começou a se perdoar meio que os inimigos quando faziam esses atos, né? Ele cometia isso e tal, seus familiares também tinha esse perdão de falar, pô, ele errou ali, mas ficou certo. E a imagem que eu mostrei aqui antes, daqui de ter alguém aqui para poder cortar a cabeça, parece que não era comum ter isso. Ficou mais popular em filmes mostrando essa prática. Um outro ritual, coisa bem comum, era isso daqui. É meio pesado, desculpa aí, YouTube. É o corte experimental, tá? Eles testavam o poder de corte da katana, a espada. Isso, eles utilizavam os postes de bambus, que é esse daqui, né? Você pode ver vários vídeos que eles costumam usar isso. Pessoas que era a melhor forma de ver, né? Afinal, você vai usar a espada em outra pessoa. Eles costumavam fazer isso desde o período Muromachi. Até o período do Sengoku, foi até Edo, mas teve uma certa diferença. Como diminuiu um pouco os conflitos, né, do período Edo bastante, né? Teve mais paz. Acabou que esse corte começou a ser não tão valorizado, não teve muito, porque diminuiu a quantidade de pessoas que usavam katana, né? Então, acabou diminuir, várias pessoas também não gostavam muito de, mesmo criminoso sendo já pagando o crime, morrendo, depois de morto, seu corpo ser usado ainda nessas coisas, né? Mas aí o Shogun ainda precisava desses testes, né? E acabou terceirizando esse trabalho. Não era tão feito assim, né? E a família que prestava continuava como Ronin, sabe? Não era tratado como um samurai de classe assim e tal, por vários motivos. Porque nesse ramo você tinha que saber testar uma espada, tinha que saber fazer o corte direito, usá-la corretamente, né? E se eles fossem samurais, como nessa época tinha um negócio da profissão, meio que você tinha que nascer naquela família que trabalhava com tal coisa, samurai ou com alguma profissão, você não podia mudar. Só tinha poucas profissões que você podia fazer, como médico e tinha vendedor, se eu não me engano, que você podia fazer. Aí tinha isso, se a pessoa não soubesse e assumisse, não seria bom. Aqui tinha que ter habilidade. Tanto que, se eu não me engano, até a quarta geração dessa família, que eu disse o nome, que é a família Asaemon Yamada, tinha isso, só até a quarta geração. E ficou descendente mesmo. Os outros eram adotados, que viam que tinham habilidade e falaram, pô, é esse aqui que vai assumir. Então era feito assim. O Shogun terceirizava, pedia esse trabalho para poder fazer, então era ensinado. E esse aqui que apareceu é o 8º Shogun, Tokugawa Yoshimune. Por que ele apareceu aqui? Porque um filho dele pediu para aprender a fazer esse corte experimental e o Shogun deixou a família ensinar como isso era feito. E, como eu estava dizendo, né, os negócios da família Asaemon Yamada diminuíram com o passar do tempo. Em 1870, na era Meiji, ainda vou fazer vídeo sobre esse período, foi proibido o corte experimental, né, e o manuseio do fígado dos condenados, assim, né. Em 1880, foi decidido que a pena de morte deveria ser por enforcamento. E 2 anos depois, a decapitação foi abolida, né. E hoje em dia, os testes com espadas é feito com bambu, como eu já tinha falado, esse daqui. Então, vamos agora a umas referências que tem.
as referências que tem na cultura pop. Aqui temos o anime Hell Paradise, também conhecido como Jigokuraku. Que eu acho que quando eu estiver saindo esse vídeo, eu acho que vai ter saído, ou no dia seguinte vai sair o último episódio. Não lembro. Não vou saber porque eu tô gravando dia 27 isso aqui. 27 de junho. Beleza, mas por que tá aqui? O foco em si não é as espadas, como tem bastante aqui. Mas é porque tem essa personagem aqui, né? Que é a Yamada Saemon Sagiri. Saemon Yamada, né? E ela é da família que testa as espadas, né? E, poxa, esqueci de falar antes, mas tá tudo dentro do mesmo vídeo. Teve uma época que a pena de morte, uma das penas de morte seria, dependendo do crime, seria o seu corpo ser usado como teste. Como isso, então a pessoa ia te cortar, mesmo depois de morto, você ia ser usado como teste para a espada. A referência é isso aqui, que esse aqui esse anime se passa no período Edo. Não vou dar muito spoiler aqui, se quiser assistir, vá lá ver. Que é outro Kimetsu no Yaiba, não podia faltar, não é verdade? Né? E eu falo Kimetsu no Yaiba, tá? Eu não vou falar Demon Slayer, não. Aqui o foco é katanas, porque, né? Pra eles matarem os Onis, eles precisam da katana para poder derrotar eles. E tem uma outra referência aqui, ó. Que eu até coloquei isso aqui. No episódio 5 aparece o Tamargane. Eles têm que escolher qual que vai ser usado para fazer as espadas dele. Acho isso bem legal. Outro parecido é esse Oriento, né? Oriente. Também estão caçando Onis e precisam da espada para poder matar os Onis. Mas tem certas diferenças aqui. Os dois são... O Oriente também é bem legal, o Kimetsu é mais popular, então a maioria já deve achar que é bem legal. Outros também, que vai estrear mês que vem, em julho. Tive que colocar por causa disso. Rurouni Kenshin não tem exatamente um foco na katana, mas a katana do Kenshin é bem popular. Que é a katana invertida, né? Conhecido como Sakabato. Aqui, ó, dá pra ver que eu fica invertida, porque aqui, como a katana só tem um corte, né? Um lado que corta, um lado dela quer cortar, que é esse lado aqui na frente. Que é quando o samurai puxa, já sai com a lâmina pra frente, assim, que corta. Ele, a parte da frente dele é a que não corta, né? Porque isso tem que assistir pra saber. Agora que vai estrear o remake, né? Perfeito pra poder assistir. Eles partem no período Meiji, que eu vou fazer vídeo. O próximo vídeo depois desse daqui vai ser sobre a Era Meiji. Temos Bleach também, que tem os katanas que tem grande importância, né? Zanpakuto. Eles também utilizam para derrotar os rolos aqui. Tem bastante... Ele ganha poderes com ela, transformações, enfim. Okami, não pode faltar. Vou sempre citar Okami aqui neste canal, né? Por quê? Tem espadas aqui muito importantes, como já tem aqui na imagem, pai desse personagem, deste outro personagem aqui, essa espada brilhante aqui. Então, é um jogo muito legal. Joguem, é muito bom. Um outro joguinho, Samurai Showdown. É um jogo de luta. E aqui todo mundo usa espada, né? Naginata, que também é tratado como espada. Então, aqui você luta com espada, sem espada, mas os poderes só consegue lutar direito aqui, né? Fazer os combos certinho com as espadas. Então, tem um foco importante aqui e é porque é o jogo que eu tô jogando e eu quis colocar aqui. Bom, é isso aqui pro final, né? Como sempre, muito obrigado a todos que assistem até o final, né? Deixem um like aqui, se gostarem, pra gente fazer parte 2 aqui com outras armas no Japão. E também deixar aqui do lado meu Pix para quem quiser ajudar. Aqui tem o Live Pix, que você tem que entrar e fazer uma conta no Live Pix, tá? Você pode escanear com escaneador de QR Code do seu celular, não com o banco, tá? Dá um mínimo é 10 centavos, pode mandar mensagem e mandar aí. Não é obrigado, tá? Eu só coloco aqui para ver se tem gente que quer ajudar, quer contribuir aqui,
Também tem meu blog, quando sair esse vídeo já vai estar o blog lá pra vocês poderem ler. Vai ter algumas coisinhas a mais ali, mais explicadas. Tem vezes que a pessoa quer ler mais do que assistir um vídeo. Muito obrigado aos 200 inscritos que nós temos aqui. Então até o próximo vídeo. Super Made. Mata nem.